Oi pessoal, esse aqui é mais um Quem Somos Nós, o Slow Talk. Eu voltei a falar Slow Talk que eu gosto, para quem tem prazer em conhecer. A gente já tem 5 anos, eu às vezes nem acredito que a gente já tem tudo isso, e se você tiver interesse em ouvir todas as conversas que diz respeito a tudo que tem na natureza humana, sem preconceito, sempre com respeito, e é tudo que o ser humano faz e tudo que a gente, na verdade, pensa, sente, vá lá no podcast, acessa quemsomosnós.com.br, lá você pode escolher a plataforma que você prefere, áudio, vídeo, podcast, YouTube, você que se vire, tá? Hoje nós vamos começar uma série, eu vou chamar de curiosa. É uma série sobre as mânticas, é uma palavra que eu aprendi também agora, estudando um pouquinho para fazer a série. A mântica, ou as mânticas, é a arte de acessar saberes e vontades de entidades superiores para que elas orientem as nossas atitudes. Nós podemos chamar também de artes divinatórias, que é mais próximo. Nós vamos começar com a mais popular dessas artes, a astrologia. Para falar sobre ela, o escritor, músico e, claro, astrólogo Valdemar Falcão. Quem é você? Quem sou eu? É. Essa pergunta eu mesmo me faço de vez em quando. Boa, então algumas respostas a gente já tem. Porque... Bom, eu vou usar a referência astrológica, né? Eu sou virginiano, mas eu tenho um lado sagitário muito forte, que é o signo ascendente, e a casa 9, que é a casa ligada ao Sagitário, também muito povoada, vamos dizer assim, de planetas. Então eu nunca consegui me satisfazer em fazer uma coisa só. Por isso é que eu não sei quem sou eu direito. Normalmente, na hora de assinar alguma coisa, bota-se lá músico, astrólogo e escritor. Né? Eu digo, escritor é o cara que vive de escrever, né? Um Jorge Amado, um João Ubaldo Ribeiro. Né? Eu digo, eu escrevo uns livros de vez em quando, mas não boto um escritor com E maiúsculo, como essas figuras merecem. Né? Então, e o engraçado é isso, é que a paixão maior de todas é a música. Mas a astrologia literalmente pulou no meu colo quando eu saí da gravadora CBS em 1987, fazia mapa de amigo, era um hobby que eu tinha, justamente para ocupar as horas vagas de turnês pelo Brasil afora. Eu toquei muitos anos com o Zé Ramalho, somos compadres até hoje, sou padrinho da filha caçula dele, temos uma relação de amizade até hoje. E nas turnês, quem trabalha mesmo é o artista principal, né? O músico está ali para passar o som no fim da tarde e fazer 1h30 de show de noite e acabou. Então, quando iam começar essas grandes turnês, quando eu chegava no aeroporto, eu ia direto para a livraria comprar uns livros de astrologia. Digo, bom, aqui agora eu já tenho bibliografia para aguentar a viagem toda. E aí fui lendo, durante 10 anos, eu acho. Eu comecei a trabalhar com isso profissionalmente em 87, uns 8, 9, 10 anos, lendo, fazendo mapa da família, dos amigos, aquela coisa. Aí, quando eu saí da CBS, que eu entrei em 85 e em 87 pedi amavelmente para eles me mandarem embora, porque tinha ficado uma coisa muito burocrática e pouco criativa. O primeiro ano foi divertidíssimo, foi o primeiro Rock in Rio. Eu entrei nas vésperas do primeiro Rock in Rio, aí me deram para tomar conta do James Taylor e da Nina Hagen. Então, foi legal. Foi maravilhoso. Depois aí ficou meio assim, eu era muito amigo da diretoria toda, falei, escuta, manda embora para receber aquele troquinho lá do fundo de garantia e tal, já arranjei uma pessoa para ficar no meu lugar. E aí ia voltar para estúdio, para gravação, para show, e uma amiga minha falou, vai fazer mapa astral. Aí eu falei, não, virginiano perfeccionista, né? Eu falei, não, ainda tenho muito que aprender, muito que estudar. Ela falou, não, você fez o meu mapa e para mim, que não entendo nada de astrologia, você esclareceu uma série de pontos. Você não vai fazer mapa, deve ter gente que sabe mais do que você, certamente, de astrologia, mas não são essas pessoas que você vai fazer o trabalho de análise né, astrológica. Você vai fazer então, para quem não entende vai fazer nada. para quem não entende, então deixa de ser Você perfeccionista entende e vai mais trabalhar. do que quem não entende, é isso? Exatamente. Aí eu respirei fundo, tomei coragem, já são 31 anos feitos agora em fevereiro, só de trabalho Essa é de a tua astrologia. profissão, então, hoje? É.
A música ainda me, Profissão no felizmente, sentido é o que você... digamos que é a minha atividade mais regular em termos de ganha-pão, Isso. né? Consultório, literalmente. Aí de vez em quando tem palestras, congressos, essas coisas todas. Mas a música, felizmente, ainda tem o seu espaço em gravações, em produções, que eu gosto muito de estúdio de gravação também. E o livro é aquilo que eu te falei, de vez em quando, agora estou com a encomenda aí de um livro interessante sobre astrologia, que deve sair no final desse ano. A História da Astrologia para quem tem pressa. É uma coleção toda com essa assinatura do Para quem tem pressa. Para quem tem pressa. Quer dizer, uma coisa resumida. Resumida, sintetizada. Eles têm lá um slogan de 200 páginas e tal. E me convidaram para fazer o da História da Astrologia. Já tem a História do Mundo, História da Ciência, História da Mitologia. Já tem uns 5 lançados. A da astrologia é uma boa mesmo. Porque Você consegue fazer? A gente tem mais pressa do que 200 páginas aqui. Pois é. Você consegue falar um pouco? Porque a astrologia surgiu lá atrás, não é isso? Ninguém sabe quando, Celso. A questão é essa. Porque, por exemplo, a cultura hindu, né, que tem pelo menos uns 6.000 anos de história, eles dizem que eles já fazem astrologia desde essa época. O que a gente sabe historicamente está situado em mais ou menos 2000 a.C., por aí. Suméria, Babilônia, aquela região onde é o Iraque hoje em dia, foram onde se encontraram as primeiras placas de argila com sinais das constelações e tudo mais. Né? Mas como astrologia ou como um estudo das constelações? Porque o olhar para o céu. Boa pergunta. Assim, pelo que eu sei, até a Idade Média, astronomia e astrologia era a mesma coisa. Exatamente. Então, o que estava lá atrás era uma curiosidade sobre as estrelas, uma curiosidade científica, vamos chamar assim, sobre as estrelas, ou já era alguma coisa de tentar compreender a influência das estrelas na vida das pessoas? E de uma forma muito prática, muito empírica, que era a questão do plantio. Quando o ser humano deixou de ser nômade e começou a se estabelecer nos lugares, né, os povos começaram a se estabelecer nos lugares, aí começaram a cultivar os alimentos e começaram a perceber, começou com a Lua, né, que é o corpo celeste mais próximo da gente, o que tem mais proximidade não só no sentido físico, como no sentido simbólico também, né? A Lua representa o nosso campo íntimo, as pessoas que são mais próximas da gente na simbologia astrológica. Começaram a perceber fases de Lua, essa coisa toda. Maré. Maré, exatamente. Em lugares onde você tem o mar, tem essa questão da maré também, que é, né, evidente, né? Aí existem aquelas lendas que dizem que a astrologia já vem Aí a gente pode entrar na parte mítica de civilizações anteriores que já teriam existido aqui no planeta, como a Atlântida, como a Lemúria, né, que são as duas que têm nome, pelo menos. Né? Aí os mais esotéricos atribuem esse saber a uma coisa que sempre esteve presente no universo. Né? Mas a gente está falando do nosso sistema solar aqui, dos nossos planetinhas aqui. E então o início foi muito a partir desse conceito Então eu vou chamar assim, o início é muito prático, pragmático. Exatamente. Vamos plantar isso nessa época porque floresceu legal da outra vez. Percebeu que funcionou. Exatamente. Então, para medir o tempo, usava o céu para medir o tempo e tal, e aí as estações e Exatamente. Então, se eu puder falar, era astronomia mais do que astrologia, não é isso? Sim. Nesse como você sentido. falou, essa cisão, que na verdade é meio unilateral, porque vem da parte da academia, né? Foi um cardeal qualquer daqueles da França que falou, não, porque a astrologia fazia parte do que ele chamava as artes liberais, na Idade Média, naqueles tempos antigos, junto com a arquitetura, com a matemática, a astrologia fazia parte do que eles chamavam de artes liberais, a nível, né, do que podia se chamar de uma universidade na época. E chegou um determinado momento, com muito racionalismo na França, que o cardeal lá, que era ministro de alguma coisa, falou não. E expulsaram a astrologia da academia. Mas isso que ela bem utiliza a parte astronômica, sim, mas ela vai para o outro lado. Vai para o lado do símbolo, né? Exatamente. E para o astrólogo é engraçado, porque para quem trabalha com astrologia, para quem estuda astrologia, inevitavelmente você acopla a astronomia também, porque ela enriquece até a tua análise simbólica daquilo que você vai fazer, porque é engraçado, por exemplo, Marte está associado com o guerreiro, com todo lado mais brigão da gente, e depois se descobre que Marte tem muito ferro, tem muito minério de ferro no planeta. Júpiter é um planeta que
emana mais energia do que a que ele recebe do Sol. Aí Júpiter tem uma característica simbólica de generosidade. Então a gente vai cair naquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Foi o simbólico ou foi o prático que confirmou o simbólico, ou foi o simbólico que confirmou as medidas, as nomias, né? Então, para a gente não existe essa separação. Né? Esse fim de semana, estava com um telescópio que eu ganhei dos meus filhos, lá em Petrópolis, sítiozinho que a gente tem lá, olhando a lua cheia, tirando foto da lua cheia, caçando estrelas no céu. Né? E a astronomia, como tem um viés especificamente científico, do método científico que a gente conhece do século XX para cá, do século XIX para cá, não, isso aí não é ciência. E não existe essa pretensão também da parte da astrologia de se considerar uma ciência no sentido do experimento científico, você tem que repetir, aquela regrinha toda. De alguma maneira tem, porque assim, os clientes até hoje não reclamaram. Os nativos você falou, eu sou virgem, não é isso? Isso. Sou virgem, então as pessoas de virgem têm essa característica, de uma maneira geral, né? Funciona, isso sempre funciona. Eu não sei, essa aí é uma... É a tua história. De alguma maneira se propõe a falar assim, existe uma repetição... Existe um padrão. Como ciência, exatamente, né? Nesse sentido. Não no sentido estrito da experimentação científica, que você tem que repetir a experiência, claro. Outra pessoa tem que repetir a experiência em outro lugar, aquela coisa toda. É uma ciência no sentido que é um conjunto, é um saber. Né? Casa do saber, é um saber. Nesse sentido, ela é uma ciência. Não no sentido estrito da palavra, mas no sentido amplo. E como você acha que os planetas... Porque, e outra, não se conhecia muitos planetas antes, né? Não, até Saturno. Então, depois apareceram os outros 3, não é isso? Isso, exatamente. Do século XVIII para cá. Então, assim, eu tenho um monte de perguntas para falar a verdade. Mas, assim, a primeira é, o conhecimento da astrologia foi formado em cima desses 7 planetas, não é isso? Perfeito. E as interpretações e as previsões, porque era uma coisa muito ligada às previsões, à previsão, né? Os reis usavam isso, não é isso? Para tudo. Para tudo. Não só colheita, mas também tudo, tá certo? Então, tudo. E aí depois, putz, não são 7, são 10. E agora, como funciona isso? Quer dizer, as influências que eram de 7 passaram a ser de 10 planetas? É interessante isso, viu? É o seguinte, primeiro que o que a gente tinha eram os planetas que eram visíveis a olho nu. Até Saturno você consegue olhar e ver no céu brilhantinho lá direitinho. E existe uma vertente astrológica, que eles se chamam de astrologia tradicional, que continua desconsiderando os chamados planetas modernos, os transsaturninos. Né? E é muito interessante esse processo, porque você vê que é uma coisa dinâmica, porque uma outra maneira que você pode escrever a astrologia é como se ela fosse uma linguagem. E a linguagem é uma coisa dinâmica, né? Ela está sempre se modificando. Né? Então, por exemplo, em cima exatamente da sua pergunta, a gente então tem os 7 planetas tradicionais e os 3 planetas modernos. A gente mantém, por exemplo, Urano foi avistado mais ou menos na época das grandes revoluções de independência, de libertação. Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. É interessante porque cada descoberta de cada planeta desses está ligado com algum acontecimento marcante para a história da humanidade que caracteriza a simbologia daquele planeta. Urano é o libertário, né, é o anarquista, é o contestador, e ele foi descoberto, foi avistado na época em que o mundo passava por movimentos de libertação, fossem revoluções... Ele é tido como libertário, porque exatamente. Foi descoberto nessa época, é isso? Não, aí é que está. Porque o que acontece? A gente está agora justamente numa fase de descobrir um outro planeta, que é Eris, que tem uma órbita longuíssima, de quase 500 anos, e fica aquele debate no meio astrológico, não, ele é regente desse signo, porque, na verdade, então nós temos 10 corpos celestes, se a gente incluir os 3 modernos, e 12 signos. Então, a rigor, tem 2 signos ainda. Está faltando coisa aí. Está faltando gente. Tem 2 signos que trabalham dobrado, para poder reger 2 signos. Mas aí, por exemplo, vamos na ordem cronológica. Então, Urano foi avistado ali por essa época, no final do século XVIII, e depois de muita discussão no meio astrológico, não, as características dele estão associadas ao signo de Aquário. Mas aí você tinha um regente tradicional de Aquário, que era o Saturno. Então você mantém... o outro não é destronado
Como Saturno foi destronado na mitologia, ele não foi destronado No caso. na astrologia. Você chama do corregente. Marte, por exemplo, né? Plutão foi avistado não tem nem 100 anos, foi em 1930. Quem regia Escorpião antes de se descobrir o Plutão era o Marte, que rege o seu outro signo de Áries, que é o Áries, né? Então, quando Marte está em Escorpião, por exemplo, ele é considerado como estando em domicílio zodiacal, porque ele é o corregente daquele signo, é o antigo regente. Então, ele não perde a realeza dele lá, não perde o trono dele. E a gente vai debatendo, é uma coisa muito dinâmica, muito viva, né? E agora tem Éris, quer dizer, Mas a gente já como chegou que até se Plutão. escolhe isso? Qual é o... É muito debate, Celso, é muita troca de ideia. E hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem das redes, essa troca ainda é mais intensa e mais dinâmica, né? Mas demora-se um tempão até se chegar a alguma conclusão. Um consenso. Isso. É isso. Isso. Está se atribuindo a Áries a regência do signo de Libra. Virgem e Libra estão procurando seus regentes ainda, que têm regentes emprestados. E o interessante é que se você pegar os 7 planetas tradicionais e colocá-los, você coloca o Sol, eu não sei se eu vou conseguir vender a imagem aqui que eu estou querendo. Você coloca o Sol e a Lua aqui no meio, e aí você coloca Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Aí você tem o Sol como regente de Leão, a Lua como regente de Câncer, e aí você vai abrindo e vai dando certinho. Gêmeos e Virgem, Touro e Libra, Escorpião e Áries. Encaixava certinho essa conta. Agora a conta quebrou. A gente está de pé quebrado nessa história. E muito curioso a respeito dessa questão de Áries. Qual será? Porque Áries, no mito, é a deusa da discórdia. E Libra é um signo, na verdade, que busca a harmonia. Exato, que é o né? contrário. Exatamente. Então tem um debate aí muito ainda recente, né? Rolando sobre isso. Mas eles não perdem o seu trono quando se descobre um outro planeta. Eles passam a vice. Viram honorário. Viram honorário. Honorário ou um vice. É. Né? Mas o interessante é isso, é porque eu acabei de completar 31 anos de trabalho em consultório. Né? E até hoje não recebi nenhuma reclamação de nenhum cliente. Qual é a base? Insatisfeito. Assim, por que funciona, do teu ponto de vista? Por que razão, aonde estavam os planetas, 7 ou 10, tanto faz, na hora que eu nasci, no dia que eu nasci, no lugar que eu nasci, ou seja... Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Influencia o meu jeito de ser. De que maneira? Porque uma coisa você fala assim, bom, a Lua influenciar a maré, nós sabemos. Tá tem aqui a ver. pertinho, é fácil Não, de e perceber. tem a ver do ponto de vista, tem uma explicação Gravitacional, física, é gravidade, tá exatamente. certo? Então tem explicações físicas para isso. O que é que faz? Eu sou nascido em 23 de julho, portanto, teoricamente eu sou leão. Para alguns, para outros diz que não. Mas... Se você entrar na astrologia sideral, você já não é leão. Eu já não sou, exatamente. Então, assim, mas supondo que eu seja leão, nasci lá, o que é que faz que eu seja um cara como eu sou, por causa... Que influência é essa? Aí é que está. Você tem duas correntes aí. Uma mais voltada para um olhar científico, no sentido estrito da palavra. Eu, quando eu trabalhei como editor nos anos 90, inclusive, cheguei a publicar o livro de um astrônomo inglês, chamado Percy Simon, cujo título é Astrologia, a Evidência Científica. Ele se apoia em cima da gravidade, da força da gravidade. Porque, a rigor, na medida em que o sistema solar tem um movimento regular, previsível, e por mais que Plutão esteja a trilhões de quilômetros de distância da gente, ele está no esquema. Sim, né? claro. Ele está no esquema. Porque ele está ali fazendo aquela órbita que você pode calcular matematicamente, saber onde ele vai estar daqui a 200 anos. Então existe um jogo de forças aí, que é basicamente gravitacional. Esse astrônomo pegou esse conceito e partiu para o conceito das linhas geomagnéticas dos planetas, para falar numa influência no sentido Mas na literal da personalidade, palavra. essa é a dureza. Pois é. Porque você fala, eu sou virginiano, você fala, eu sou virginiano, eu gosto da perfeição. Não é isso? Isso. Uma coisa é falar assim, não, pode ter alguma influência física e mesmo assim eu acho... Mas assim, na tua personalidade, de que jeito que ele vai? Por causa da gravidade ou por causa... Pois é, essa é uma das linhas, né? A outra mais, digamos, mais atual, não estabelece uma relação de causa e efeito. Se baseia como se uma coisa fosse o reflexo da outra.
vai mais em cima do conceito de sincronicidade do Carl Jung, né? E se baseia também no antigo axioma ocultista que diz o que está em cima é igual ao que está embaixo, as above, so below. Né? Então, que aquela configuração do céu naquele momento refletiria uma determinada tendência a você se comportar de forma X, Y ou Z. Como? A partir, aí é que está, você vem disso, desse saber milenar que você não sabe a origem, né? Aí você atribui, por exemplo, ao planeta Mercúrio, o intelecto, né? A mente, o raciocínio, o lado racional. O planeta Vênus, o prazer, a beleza, o afeto. Então você... agora, então isso é história, não é história. Isso é mitologia, vamos chamar assim. Um pouco de mitologia. A mitologia é uma ferramenta fantástica para você aprofundar a simbologia dos signos. E daí signos. quando você fala Jung, que ele bebeu também nisso tudo, tá certo? Criou... Hoje Jung é a base talvez da astrologia moderna, vamos dizer assim. Sim, pode-se dizer isso. Pode-se dizer isso. Então ele bebeu muito nessa história, né? E a astrologia bebe um pouco na psicologia também. Né? Não é isso? Pelo lado comportamental, né? No comportamento. Então, e abandona um pouco a predição, não é isso? Ou não? Não, na verdade não, porque se você for em cima do conceito da sincronicidade, ela tanto pode acontecer em relação ao seu momento de nascimento, né? Quer dizer, porque na verdade você pode estudar astrologia não apenas para analisar pessoas. Você tem mapa de países, né? Você tem um mapa de eventos, quer dizer, um evento é o nascimento de alguém no mundo. Mas você pode ter uma série de outros eventos. Existe a astrologia eletiva para você escolher o melhor momento para tomar uma determinada iniciativa. Exatamente. Né? Então ela tem várias facetas e várias funções. Né? Existe a sinastria, que é você comparar o mapa de duas pessoas para diversas finalidades, ou familiar, ou negocial, ou afetivo. Amor. Exatamente. Tem, dependendo do tipo de parceria que existe. Em nenhum momento você olhou e falou, putz, não está funcionando, não funciona. Não. Você olha e fala assim, não, isso aqui que eu estou fazendo não tem a ver. Nunca tive essa crise. Nunca, juro você. Se você falar com um cara e falar, mas isso que eu estou falando aqui, acho que não funciona. Nunca, ou nem para você mesmo. Não, nunca. Isso é que é engraçado, nunca. Em nenhum momento, nada. Não, juro você. Não tem erro. A astrologia não tem. Não é que não tem erro. Não tem erro nesse sentido, assim. É como eu digo, eu acho ela muito mais uma arte do que uma ciência. A ciência é a parte de cálculo que, na verdade, né, qualquer computador hoje em dia... Eu, quando comecei a trabalhar com isso, tinha que desenhar um mapa na mão. Hoje em dia eu tenho um aplicativo no meu celular que eu faço o teu mapa na hora aqui. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Claro. Né? Então, você vê a coisa funcionando. Como a gente está falando dessa origem empírica lá atrás, da plantação, da agricultura, da colheita, você vê isso hoje em dia no retorno que os clientes te dão, no sentido de dar continuidade àquilo, fazer uma renovação anual, bianual, aí fica a gosto de cada um. Digamos, o padrão é você fazer uma reciclagem anual para você entender os ciclos pelos quais você está passando. Aí é a parte das previsões. Né? Da previsão, não da psicológica. Não da psicológica, dos ciclos que você vai passando ao longo da sua vida. Né? E também é uma coisa bem prática, quer dizer, partindo do símbolo do seu mapa. Então você tem o seu mapa de nascimento, que é o seu carimbo astral, vamos dizer assim. Você nasceu, pum, o céu te deu aquela carimbada ali. E o céu continua a se movimentar. Né? Então você vai, por exemplo, estamos em 2018, então a gente pega a posição dos planetas no céu hoje em dia e aplica sobre o seu mapa de nascimento para ver que tipo de ângulos eles estão formando com os planetas. Você compara 2018 ou o movimento de 2018 com como era no dia que você nasceu, no momento em que você nasceu. E esta relação, o que causaria. Exatamente. Essa é outra parte que é impressionante, porque... Funciona. Funciona. A pessoa chega na minha frente, não me fala nada, eu digo, uma crise aqui não sei aonde, na vida familiar ou na vida profissional. É isso mesmo e tal. Quer dizer, é uma tal riqueza de símbolos, é uma tamanha quantidade de material que você tem para fazer uma leitura daquilo, é uma interpretação. Né? Eu tenho um colega que não gosta que chame de análise, ele diz, não, é interpretação. Eu acho que faz sentido. Eu acho muito legal. Até porque é um pouco pessoal. Porque se eu fizer com você e fizer com outro, é que nem médico, vai dar o mesmo. Ouvir a mesma coisa com palavras diferentes, talvez. Quer dizer, eu vou ouvir porque a mesma coisa do ponto de vista, o céu é o mesmo, aqui é o mesmo, mas a maneira que você enxerga as influências tem a ver com você, não é isso? Sim, agora de qualquer forma você se baseia em uma série de conceitos que valem para todo mundo. Né?
Por exemplo, você passa por um ciclo de Urano, é um momento que você vai dar uma renovada na sua vida de alguma forma, porque Urano é o inquieto, é o transformador, é o renovador, é o que dá oxigênio novo para as coisas, por exemplo, né? Se você passa por um ciclo forte de Plutão, é um momento de, literalmente, você trocar de pele, descer aos infernos e subir ao céu, Mas isso morrer e também é nascer. renovação, não é? Eu não posso dizer que Eu Plutão acabei e citando Urano... os dois planetas renovadores. por acaso, é uma renovação também. Existe algum estudo, agora me ocorreu agora, assim, puxar fatos históricos nos Tempo últimos todo. 500 anos e bater com o céu, Isso sei é um lá. show, isso aí é uma delícia de fazer. É, Porque você tem um lado que é interessante, que é o que a gente chama de astrologia coletiva, ou astrologia mundial, ou astrologia política, que é você analisar o movimento dos planetas mais lentos no céu, e aí a gente vai justamente para os modernos. novos. Júpiter e Saturno entram nessa turminha também. Também. Né? E você vai percebendo os ciclos acontecendo a nível coletivo. Isso aqui é muito interessante. Né? Isso Posso que eu te citei. usar agora, então? Então, qual que é o ciclo que o mundo está? E qual que é o ciclo que o Brasil está? Qual dos dois você quer que eu comece? Vamos começar com o mundo, que é maior que o Brasil. A gente tem um ciclo muito interessante que vem mais ou menos de 2012 para cá e que deve estar se encerrando ao longo desse ano, começo do ano que vem no máximo, que foi um período de muita turbulência a nível coletivo. Mundo, você está falando. Mundo, estou falando de mundo. E aí você aplica isso individualmente no mapa. Os países têm seus mapas natais. Né? O Brasil é virginiano, nasceu no dia 7 de setembro de 1822, aqui pertinho. Né? Por que não é 1500? Por que a gente Pois é, não... aí é que tá. Quem que escolhe isso? O interessante é o seguinte, é o momento, quer dizer, qual é o mapa astral de uma criança? É o momento em que ele passa a ter vida própria separado da mãe. Quando corta o cordão umbilical, ele dá a primeira respirada, ali ele nasceu. Tá? Então o Brasil, nesse sentido... Num país é considerado o movimento aí você tem vários critérios, porque países que não foram colônias, você pega a promulgação de uma Carta Magna, como é o caso da Inglaterra. E assim vai. Declaração de Independência dos Estados Unidos. É aleatório, então, na verdade. É subjetivo, né? Subjetivo. É simbólico. Então, aleatório como é simbólico, não. Subjetivo. Como é simbólico, ele é subjetivo. Agora, funciona também. Bom, vamos lá. Voltando, então, o mundo. Desde 2012 até o final de agora. Desde 2008 a gente vem, desde a crise quando financeira. Plutão entrou em Capricórnio, certo? Exatamente. Desde a crise financeira. Deve acabar agora, então... No final desses 10 anos, foram 10 anos de... A gente ainda tem uns 2 anos aí de meio mais ou menos, até 2020 mais ou menos, onde o que os espiritualistas chamam da transição planetária, né? Que o mundo estaria passando por um processo assim, histórico que só se repete a cada milhares e milhares de anos. Ah, é? É. E vai acabar agora? O mundo em si não vai acabar. Não, mas essa transição. Essa civilização e a transição para onde? Transição para alguma coisa melhor, né? Mas primeiro... Será? Tem que desmoronar o velho edifício que está aí. Né? Então a gente percebe isso nas crises de credibilidade que você tem no mundo hoje em dia. Né? Porque você vem de uma determinada história, o nosso direito é romano, por exemplo, né? A base é romana, né? A democracia é grega, né? E ao mesmo tempo você vê que, por exemplo, a democracia é representativa, em muitos lugares hoje em dia você não se sente representado por ela. Essa história do... Vamos aplicar o Brasil, né? O quociente eleitoral, por exemplo. Então, você vota num cara que teve um pouquinho de voto, mas ele tem tá ligado, um colega do partido que teve puxa, muito voto. né? Como se fosse uma locomotiva e leva de roldão. Então, aí você começa... todas essas instituições, você vê, o último baluarte das instituições que a gente conhece dentro da democracia ocidental, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora até o Judiciário está na berlinda. Né? O Executivo e o Legislativo já estão há algum tempo. Então aí você tem um conceito muito mais amplo, envolve não apenas a astrologia, mas conceitos de esoterismo, de espiritualidade, no qual se acredita que a gente está passando por uma crise civilizatória assim, que acontece 2 vezes a cada 25, 26 mil anos, para você ter uma ideia. Ô, louco! Isso é um grande ano astrológico. Essa coisa que se fala das eras astrológicas, que nós estaríamos saindo da era de peixes, entrando na era de aquário, na verdade é um fundamento astronômico. E daí você vai entrar numa questão que também, o que os astrônomos alegam muito, como se os astrólogos não soubessem, que é a questão do zodíaco tropical, que é o que a gente usa aqui no Ocidente, que é uma convenção. Então, todo dia 20 de março, o Sol
está entrando no signo de Áries, na verdade é a Terra que está girando. Né? Então, claro. tem um outro colega que também diz, o Sol não está entrando em lugar nenhum, o Sol está quieto lá no lugar centro do sistema solar. Não tem alguma coisa errada se ele lugar estiver dele. se mexendo. Você é que está vendo ele projetado claro. contra uma outra constelação. Claro. E existe um fenômeno gravitacional chamado a precessão dos equinócios, porque a relação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol faz com que, primeiro, o nosso eixo vertical ele é inclinado de 23 graus, que é mais ou menos a latitude de Rio e São Paulo. Né? Por isso que no verão o Sol passa a pino aqui e no Rio. Né? Ele nasce no meio do horizonte, passa no meio do céu e desce lá do outro lado. Ao longo de 26 mil anos, o eixo da Terra faz um pequeno movimento, como se fosse um peão em final de giro. Isso. Né? Isso faz as estações do ano existirem, o fato dele estar inclinado. Né? E faz com que a cada 72 anos, se você for fazer uma medição astronômica, no dia 20 de março o Sol está 1 grau para trás do que ele estava há 72 anos atrás. Isso vai fazendo com que... Com o tempo, então aí vem a briga, entre aspas, entre os sideralistas e os tropicalistas, no caso. A astrologia hindu, por exemplo, leva em consideração essa precessão dos equinócios. Mas, ao mesmo tempo, eles não dão tanto valor ao signo solar, que é o que define a nossa identidade, que é uma questão de cultura. Né? Que o Ocidente valoriza o ego, o Oriente não. O Oriente quer dissolver o ego. Né? O Ocidente quer solidificar o ego. Então, o Sol é importante na astrologia tropical, que é a que a gente pratica no Ocidente. E, para o oriental, tem outros detalhes do mapa que são muito mais importantes do que a posição do Sol. Eu, por exemplo, não seria virginiano nesse cálculo, fazendo a diferença entre a astrologia tropical e a sideral. E qual das duas acerta mais quando funciona? Não, porque não tem jeito. Bom, você fez as duas e compara. Você já fez isso com você? O que acontece as é que eu duas uso e comparar e falar, bom, essa aqui está indo melhor que essa? Não, o que acontece é que na astrologia sideral, ela não é muito praticada no Ocidente. Então a gente não tem muita história para contar a respeito disso. A gente trabalha com a tropical que funciona para o nosso conceito de civilização. Nosso para nós, jeito de olhar. Exatamente. Para o nosso olhar. Tá. Exatamente. E, então... A gente estava falando que a gente está acabando uma era Isso. que só aconteceu há 26 mil anos. Há 13 mil anos atrás foi a metade desse ciclo. Supostamente foi na época que a Atlântida existia e desmoronou por causa de cataclismas geofísicos mesmo do planeta. Tá, e agora? Agora se diz que a gente está mais ou menos na metade desse giro, que isso corresponde ao que a gente chama do grande ano astrológico, quando o Sol é visto ao longo, né, de todas as 12 constelações durante 20... Cada era tem mais ou menos 2.160 anos. Então, nessa conta, o total desse grande ano dá 25.920 anos. Que é para ele dar uma volta inteira. Tá. E o que aconteceu? Há 2.000 anos atrás, mais ou menos, a posição tropical e sideral era a mesma. Quando se começou a sistematizar a astrologia, no início da era cristã, e depois a gente teve vários outros impulsos, na Grécia, depois na Europa, havia a coincidência entre a posição tropical e a sideral. E aí a sideral vai fazendo esse recuo de 1 grau a cada 72 anos, a tropical não. No fim das contas, Celso, o que acontece? Tudo é convenção. Claro. Porque as constelações que o sideralista leva em consideração, quem falou? O índio olha lá e vê uma ema, onde você vê um escorpião, ele liga os pontinhos. De outra maneira, você faz da maneira que aquela você coisa de criança de você ligar os pontinhos. Claro. Né? Então, até as constelações são subjetivas. Claro. Então, a gente está falando de símbolo o tempo todo, mesmo quando a gente acha que está sendo científico e falando de constelação. Não, porque aí a constelação 100%. Não é signo e tal. É tudo símbolo, no fim das contas. Né? Então, isso vem do que se chama da noite dos tempos. Ninguém sabe quando é que começou. E agora vai acabar. Nós vai acabar essa fase. Eu quero saber essa fase aí que vai acabar. do mundo e tal. Nós estamos falando do mundo, depois vamos falar do Brasil. Então, essa fase que vai acabar, que é uma fase, então, perturbada. É o final... Turbulenta. Isso. Começou exatamente em outubro de 2008, quando Plutão entrou no signo de Capricórnio. Então. Foi a crise da bolha imobiliária americana. Vai acabar agora. Daqui a 2 anos. 2 anos, mais ou menos, até 2020. A poeira assentar. E depois? Depois, supostamente, eu já percebo outros movimentos, nova educação, nova economia, nova agricultura. A rapaziada mais jovem já está criando conceitos próprios e meio que desconsiderando esse modelão que a gente tem aí. Meus filhos, por exemplo, estão ali na faixa dos 20 e poucos anos,
ele já tem um outro olhar. Mas E não é você num tinha sentido- também em relação Tinha, eu aos vivi seus o pais. É movimento hippie normal. também, que foi Então, uma grande é contestação. normal, não é? É, É normal. claro. A era de Aquários está Uhum. sendo esperada desde essa Desde época. essa época, exatamente. Entendeu? É porque são É. eras de 2000 anos, então Não é isso? Então, desde lá e tal, desde o Hair, né? eu trabalhei no Hair. Então, tá vendo? Então, desde isso, tá lá, né, antes, né? Mas estou dizendo, Meu nesse primeiro clima. emprego está na carteira profissional, foi ator no mundo. Então, Com tá Altair vendo? Lima, Ficou que era pelado daqui de São tudo. Paulo. Ficou pelado também? Fiquei, Ótimo. tudo que tinha direito. Então, era assim. Então, Exatamente. está se esperando. É esse momento que está para chegar? Esse momento hippie? Hippie que É eu um digo... neo-hippie, eu chamo de neo-hippie, É. porque tem essa garotada com agricultura orgânica, com economia colaborativa, com nova educação, quer dizer, eles estão questionando todos esses padrões que nos foram vendidos. Aconteceu isso também na era hippie. Mas deu uma Não é? esvaziada. Então, por Né, que como se agora diz. não vai esvaziar? Eu acho que a crise agora é muito mais profunda, entendeu? Aquilo lá foi um lampejo, como se fosse um flash da coisa, entendeu? E você tem, nessa questão dos planetas lentos, você tem todo um ciclo que dá para a gente entender esse processo. Eu mencionei para você Urano e Plutão naquela hora, né? Uhum. Você vê, o que acontece? Entre os anos 62 e 69, eles estavam juntos no zodíaco, no signo de Virgem. Então foi maio de 68 em Paris. Era uma época em que você tinha, de um lado, movimentos extremamente libertários e do outro, movimentos extremamente repressores. Nós Foi estamos a época das parecidos ditaduras. agora. Nós estamos parecidos agora. Pois é. Tem Não é? esse perigo. Mas eu acho que isso aí é o estertor de todo um sistema que acabou um ciclo. A gente sabe que tudo na vida, uma das coisas fundamentais da astrologia é a gente aprender que tudo é cíclico. Tudo acaba. Como o budismo diz, nada é permanente. É. Né? O princípio da impermanência é o fundamento do budismo, é o fundamento da física quântica hoje em dia também. Né? Então você vê como é que as coisas vão se aproximando por caminhos que a gente às vezes nem imagina que Então possam você está acontecer. otimista em relação à humanidade. O sagitariano é naturalmente otimista. Tá bom. E o Mas Brasil? eu acho que ainda tem muita ladeira para o caminhão descer antes dele começar a subir de novo. Tá. Né, que são esses próximos 2 anos. 2 anos e pouco. E o Brasil? O Brasil está numa situação ainda um pouco mais Complicado. complicada. Tecnicamente falando, em termos de astrologia, A o que astrologia, acontece? isso. Como eu te disse, o Brasil é virginiano. O Sol estava mais ou menos em torno de 14, 15 graus de Virgem no dia que Dom Pedro proclamou a independência. Hoje em dia nós temos, no ponto oposto do zodíaco, o planeta Netuno, que é o regente moderno do signo de Peixes, passando pelo signo de Peixes. Então ele está fazendo dizer uma o quê? oposição ao Sol do Brasil. Netuno em ângulos de tensão, como a oposição, que é um ângulo de 180 graus, ou a quadratura, que é um ângulo de 90 graus, ele turva o ambiente. É como se baixasse uma névoa, um nevoeiro. Mais do que já está? Não, igual como está. Ah, Igual como já está. tá bom. Essa coisa de briga de foice no escuro. Tá mais ou né? menos assim. A gente está caminhando num nevoeiro, Celso, aqui. Então eu não sou muito entusiasmado em relação a esse ano, sob esse ponto de vista, porque no dia das eleições, o Brasil vai estar com Netuno em oposição exata ao seu Sol. Quer dizer, é o pior, se pudesse dia mudar, do ano, Mas isso? como o Netuno é um planeta muito lento, a gente não teria muita opção. Ele anda muito devagarinho, né, no zodíaco, do nosso Se não ponto de fosse vista aqui nesse da dia, Terra, seria no outro, tanto faz. não tem escolha. A influência Esse seria ano, a mesma, é isso? Exatamente. Se tivesse eleição em julho, Seria mais seria ou menos a mais ou mesma. menos Ainda a veio coisa. essa coincidência de, no dia da eleição, eles estarem... Na verdade, é um aspecto que dura Você semanas, arrisca meses. dizer quem vai ser, De jeito nenhum. ou que personalidade teria, Sabe qual é o meu medo? seria favorecida nessa situação? Os salvadores da pátria. Aqueles que, de repente, a gente idealiza. O Netuno tem muito esse lado de a gente sonhar com um ideal que está completamente distante da realidade. Netuno não tem nenhum compromisso com a realidade Com o pé objetiva. no chão, Não, ao com a contrário. prática. Ele é a fantasia, ele é a espiritualidade, ele é a alienação do mundo objetivo. O Netuno tem uma simbologia interessante, porque ele rege tanto os grandes iluminados, os paranormais, os sensitivos, quanto rege os malucos e os drogados também. Tudo aquilo que está além da realidade que a gente consegue captar com os nossos 5 sentidos usuais. Né?
Então é Então um ano pode de ter um névoa. iluminado também, então. Tomara. Corremos o risco de ter um Tomara. iluminado ou um maluco. Ou um maluco. Um cara no meio do mais caminho, ou menos, não vai ter. não vai ter. Não vai É. ter. Vai ser uma coisa nesse nível. Nesse nível. Então, é difícil até... Tem dois planetas que a gente brinca muito na astrologia, as piadas internas. Ó, cuidado com previsões de Urano e previsões de Netuno, porque eles são meio imprevisíveis. Ah, é? Urano é mais ainda, porque vem pelo inesperado. O Netuno vem por esse lado da gente não enxergar a realidade com objetividade e viajar na maionese, como dizia aquele personagem do Chico Anísio. Né? E isso vai até quando, quer dizer? Vai até o ano que vem, mais ou menos. Essa, Porque, como eu te disse, esse Netuno turvamento. esse turvamento até o fim do ano ele está aí pleno. Né? E o ano que vem ainda. E o ano que vem Começa a é a dissipar. saideira, exatamente. Começa a dissipar. Começa a dissipar. Então, tanto para o mundo como para o Brasil, a gente tem que aguentar até 2020. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Ao mesmo tempo, para a gente não ficar só no lado pessimista da coisa, a gente tem o Plutão, hoje em dia, transitando ali pelo grau 14, 15 do signo de Capricórnio. E aí já forma um ângulo harmônico, que é um ângulo de 120 graus, com o Sol do Brasil. Então é como se o Brasil estivesse nascendo de novo no meio dessa confusão toda. Entendeu? Então, tá no meio desse nevoeiro, de repente sai alguma coisa legal. E tem legal. outras coisas legais acontecendo, é isso? A gente não precisa, digamos, se apegar a nomes agora, mas você vê que a movimentação está interessante. Uhum. Mesmo com toda essa confusão, né? Estão aparecendo umas figuras novas aí agora que pode dizer, opa, será que é por aqui? Pode ser um maluco. Pode também. ser um maluco Ou pode ser não, um iluminado, pode ser iluminado. como você falou. Então, não sabemos. Não sabemos, não sabemos. Mas aí, então é fascinante porque você pode aplicar a astrologia desde o nascimento de um bebê até o ciclo do planeta inteiro. Você fez esse teste com você antes, por exemplo, assim, vai ter eleição na última coisa, você fazia o mapa dos caras, você chegou a se testar, né? Não sei se a palavra é teste, teve essa curiosidade de falar assim, deixa eu fazer o mapa da Dilma, do Aécio, não sei o que lá, e ver o que vai dar. Isso? Inclusive era uma casa que o Paulo Coelho tinha lá no Rio na época da eleição do Collor. Uhum. Eles fizeram um seminário lá, do qual eu fui um dos participantes, chamava-se Alquimia Eleitoral, para ver exatamente quais eram as tendências que estavam rolando naquela época. Né? E foi um seminário muito interessante, com várias visões assim, muito bacanas na época. E acabou resultando numa então, e você pequena tinha decepção. visto... A gente sabia, ali a gente tinha de novo, não me lembro agora exatamente de cabeça quais eram os planetas que estavam dando essa dica para a gente, mas também houve uma questão de dizer, não, vamos com cuidado, porque pode não ser exatamente o que parece, e acabou dando no governo Collor, que durou 2 anos, né? Acho que nem isso, quase 2 anos. Então, você falou, tem gente que coloca a astrologia como um saber do universo, né? Não é isso? Qual que é o teu olhar específico? Você acha que você acessa algo, um conhecimento superior quando você está fazendo isso? Ou superior, você entendeu, né, o que eu estou falando? Ou Deus, seja lá qual é o nome que se dê, né? Cada olhar ou cada... Você acha que tem isso ou não? Nós estamos falando sobre uma coisa mais mundana, Você pode aplicá-la em todos os níveis. Você pode aplicá-la desde o nível mais mundano, de saber a hora de plantar um determinado alimento que você vai querer colher, até você entrar em especulações metafísicas e... Como você vê? Olha, eu como tenho um interesse muito grande por essa área de espiritualidade, sempre tive, desde os meus 17, 18 anos, eu estou com 65, conheci a cultura afro-brasileira, frequentei a Umbanda durante muito tempo, me envolvi com a Umbanda a nível de trabalhar, de me dedicar durante muitos anos. E hoje em dia eu tenho uma postura minha de ser uma espécie de freelancer. Qual é a sua religião? Eu digo nenhuma, ou todas, como você preferir. Não tenho, digamos, antagonismo com nenhuma e ao mesmo tempo não tenho, desculpe o termo, rabo preso com nenhuma também. Eu sou independente. Aí eu vou num terreiro de candomblé, que eu tenho um amigo que é um grande dirigente de um terreiro de candomblé lá no Rio. Eu vou numa igreja evangélica que tem a cabeça aberta e o cara me chama para falar sobre astrologia na igreja dele. Eu vou num terreiro de Umbanda, eu vou na igreja católica, tenho grandes amigos também dentro do catolicismo. Tem uma frase de uma mentora espiritual de um amigo meu, que eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Ela diz assim, as religiões são como janelas para você olhar o céu. Você pode até mudar de janela para olhar para o céu de um outro ponto de vista, mas você vai estar olhando para o mesmo céu.
Então, com isso, a astrologia a mim enriqueceu nesse sentido do entendimento do movimento do país, do mundo, do nosso sistema solar, do que você quiser, né? E vem uma bagagem muito grande de prática dentro desse campo da espiritualidade. 15 anos na Umbanda, 25 anos trabalhando com uma senhora lá no Rio, que era um Chico Xavier, que o Chico Xavier considerava melhor do que ele, só que ela tinha Ela também... também fazia psicografia. E ela tinha um compromisso de não se deixar divulgar em meios de comunicação de massa. Um compromisso lá com os guias espirituais dela. Isso. E o Chico mandava a gente, pessoal que ia do Rio de Janeiro lá para Uberaba para se consultar com ele dizia, Ele devolvia. A Célia lá no Rio tão melhor do que eu, porque vocês têm esse trabalho todo de vir até aqui. E uma vez ele mandou uma pessoa do grupo dele nos fazer uma visita de cortesia e no final a senhora disse, olha, o Chico me pediu para não esquecer de dar um recado para vocês aproveitarem bem a oportunidade que vocês têm de conviver com aquela que ele considera a maior médium do mundo. Que a dona Célia recebia endereço, telefone, CPF, placa de automóvel, número de processo. Ela psicografava. Ela psicografava e falava oralmente para você às vezes. Ela recebia um recado na hora e ela dizia, olha, e tinha uma posição muito bonita em relação a qual era o papel dela naquilo tudo. Porque você começava a elogiá-la muito, ela dizia assim, escuta aqui, se você ligar o rádio da sua casa e tocar uma música bonita, você não vai bater palma para o aparelho que você tem em casa, rádio, e sim para o programador da rádio. Eu sei que eu sou um bom rádio, mas eu sou só o rádio, eu não escolho a programação. Eu sou uma máquina de repetição. E ela dava uma explicação toda científica para isso. Eu tenho uma pineal hipertrofiada que consegue captar determinadas faixas de frequência que os nossos olhos não captam, mas que determinados aparelhos que nós temos no dia a dia captam. Ultravioleta, infravermelho, né? O espectro da nossa visão é muito pequenininho, né? Dentro do espectro eletromagnético. O nosso espectro é desse tamanhinho, é 1/10 de todas as ondas que estão aí nos cercando o tempo todo. E ela, há 30 anos atrás, falava em física quântica, mecânica quântica, como se fosse uma coisa assim usual. Então, essa, por exemplo, a Célia, ela é a primeira na dedicatória de todos os meus livros. Minha luz, minha mestra, minha mãe, minha irmã e minha amiga. Ela é viva? Não, ela faleceu há 10 anos atrás. Alguém recebe ela? Não, eu recebo uns recadinhos dela de vez em quando. Ah, mas você ela também diretamente... incorpora, não, assim? Não, eu recebo através... Nada. Não, eu sou normal. Não sou paranormal. Não, por exemplo... Mais ou menos normal. Quase normal. É isso. Como a peça, né? Mas não, até durante esses anos que eu trabalhei mediunicamente em centro de Umbanda, era o que eu chamo de mediunidade de apoio, não aquela mediunidade ostensiva de pessoas de receber, que vêm, falar, né, que perdem a consciência e que têm visões nada e tal. disso. Não, nada. Infelizmente, até gostaria, mas não não me foi aconteceu. dado. Não me foi dado esse presente. Mas eu convivi muito com essas pessoas e ainda convivo. Eu tenho um livro publicado chamado Encontros com Médiuns Notáveis, que é exatamente sobre isso. Sobre essa questão dos paranormais, né? Que de um lado são pessoas que têm eu falo brincando, tem um parafuso a mais e não um parafuso a menos, né? Ou tem um sexto sentido ou um sétimo sentido que conseguem perceber Você acha que coisas. eles acessam alguma coisa? Eles têm... acessam alguma coisa que a gente não acessa. São essas frequências aí que a gente não acessa. É como se isso. tivesse um rádio mais potente, né? Que pegasse determinadas E a astrologia não, é uma coisa que pode te ajudar a pensar sobre isso. Pode funcionar como ferramenta para isso. Pode te ajudar a pensar sobre isso, mas, Exatamente. mas não é uma iluminação, assim, como é dessa dona Célia. Não sei se a palavra é iluminação, mas assim... Um dom, né? Não é isso, né? Não. É uma outra... outra... É uma ferramenta que pode até te ajudar a entender isso É como melhor. o yoga, por exemplo. Exato. Vamos tratar Bela comparação. desse jeito, é uma prática... Uma prática, isso aí. Que pode te levar a alguma Exatamente. coisa. Né? Então, para mim, quer dizer, acaba que muita gente que sabe desse meu viés me procura em busca desse tipo de orientação também, né? E aí muitas vezes chega até mim dentro de um determinado contexto que eu digo, olha, para essa questão que você está vivendo, a astrologia te explica aqui, mas se você quiser se debruçar sobre isso de uma forma mais profunda, vai jogar búzios com fulano de tal, ou vai frequentar o centro tal, ou vai conhecer o trabalho de cicrano não sei aonde. Quer dizer, eu mostro caminhos para essas pessoas, para elas, digamos, expandirem o seu campo de experiência espiritual. Não falo nem religião, no sentido estrito da palavra, né? Então acaba que muita gente me procura por isso. E eu, claro, abordo esse lado da questão da espiritualidade de cada um, né?
que é o céu, esse céu que você pode olhar por várias janelas diferentes. Então, uma última questão, assim, não sei se a palavra, não sei se é a última também, porque depois pode acontecer outra. Mas assim, tem uma questão as coisas estão dadas, então, né? Segundo a astrologia, a minha vida, de alguma maneira, está traçada. Sim, por você mesmo. Pelos astros. Falando. Pelos astros, tá certo? Espiritualmente falando. Não, eu vou ficar na astrologia só. Tá bom. Tá certo? Eu vou ficar na astrologia. Porque, de alguma maneira, as tendências da minha vida, não os fatos corriqueiros, mas as tendências da minha vida estão dadas. Porque o Sol vai ter oposição a não sei quem, bibibi, vai acontecer não sei o que lá. Não entendo como mas em algum momento tem lá uma explicação. Perfeito. Então, livre-arbítrio é um negócio que, para a astrologia, é relativo. O Jung tem uma frase maravilhosa sobre destino e livre-arbítrio, né? Ele dizia que livre-arbítrio é a oportunidade que você tem de escolher se você vai passar bem ou mal por algo que você tem que passar. Então. Dona Célia usava isso para a seguinte analogia. E você acredita nisso mesmo? Eu acredito. Você não tem como... Você não é dono da tua vida. Você é até certo ponto. Não, então você não é dono... Porque existe todo um lado aí, falando, não, você faz a sua vida. Tem um lado de autoajuda, sei lá se a palavra é essa, ou de autoestima, vamos chamar assim. Não, você escolhe, a sua vida é você quem faz, o seu sucesso ou o fracasso é você quem faz. Não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que existe isso aí não existe, isso é bobagem, do ponto de vista da astrologia. O exemplo que a Dona Célia usava para aplicar essa frase do Jung em cima de uma coisa bem prática, ela diz assim: se você programou para a sua vida um dia ter que passar por uma rua estreita onde tem um cachorro bravo à solta, você não vai poder mudar. Ela não gostava nem de usar a palavra destino nem karma, ela usava programação, que é uma palavra bem atual, né? De computador, essa coisa toda. Então ela achava que nós fazíamos a programação principal da nossa vida. Quando eu estou morto. Antes, Isso. morto não, quando eu estou vivo. alma. Mais vivo. Quando eu estou alma. Seja lá eu o vou nome. descer ali agora porque tem uma experiência interessante para eu viver ali. Isso. Né? E supostamente ninguém te obriga a isso, é uma escolha sua. Né? Então essa parte, o livre-arbítrio você tem antes de você chegar aqui nessa terceira dimensão. A gente vem aqui para experimentar. Então, mas isso é uma coisa que... Está fugindo um pouquinho da astrologia de novo. Não está fugindo, mas tudo bem. Eu acho bom, porque na Índia existe um pouco esse raciocínio, tá certo? Que justifica, inclusive, barbaridades, como ter as castas, né? E tal. A pessoa que passa, porque aí é duro, né? A pessoa que passa por violências, ou a pessoa que passa por um estupro, ou a pessoa que passa... Fica difícil adivinhar que lá em cima, ou acreditar que lá em cima, chegou e falou, eu quero passar por uma situação horrorosa, uma guerra na Síria, um assassinato. Como é isso? Como que você vê isso? Dentro dessa visão que eu herdei muito da Dona Célia, a partir de eu ouvir ela durante 25 anos, fazendo os comentários dela durante essas reuniões, né? Ela, por exemplo, na época que a AIDS matava as pessoas ainda, né, que você não tinha esse coquetel que você tem hoje em dia, quando ela recebia mensagem de alguém que tinha morrido de AIDS, ela dizia que está aqui mais um espírito corajoso que teve a coragem de vir para esse mundo para passar por uma experiência onde ela foi discriminada, onde ela foi rejeitada, onde ela passou por uma doença estigmatizada. Então ela exaltava, na verdade, ela dizia, essas são pessoas corajosas para mim, elas têm toda a minha admiração porque se programaram para passar por uma experiência que para nós, aqui do ponto de vista tridimensional, é uma experiência horrorosa. Por quê? Por que alguém faria isso? A gente aí pode ir mais longe, Celso, e entrar um pouco em conceitos que vêm do Allan Kardec, que são os conceitos dos planos evolutivos, que seriam 7, né? Todas as coisas místicas têm o número 7 no meio, né? Então, dentro desse conceito do Kardec, é muito interessante que ele explica que os 4 primeiros planos evolutivos pressupõem você voltar a esse mundo através de um corpo físico, a reencarnação, né? O primeiro plano se chamaria o plano primitivo, o segundo, plano expiatório com X, onde a gente vem aqui para ralar, né, em bom português, que é esse que a gente está saindo, e os espíritas dizem que a transição que a gente está fazendo agora é justamente do plano expiatório para o plano regenerador. Então, nisso bate em cima daquela questão astrológica que eu te falei de 13 mil anos atrás, né?
bate em cima desse momento que a gente está vivendo, porque para os espíritos, essa é a transição planetária. Aqui. Então já se fala, né, dentro da fé deles há dezenas e dezenas de anos. Né? Então, com tudo isso, você volta para a astrologia, porque sempre tem tudo, é um processo dinâmico que está... sempre o universo está aproveitando tudo que a gente vive para seguir evoluindo. Tem um outro rapaz que eu admiro muito, um rapaz de 30 anos de idade, um argentino, chamado Matias de Stefano, que ele diz, a gente vem aqui para experimentar. Então ele tem uma frase muito bacana, nunca pense que você está se enganando, porque o universo se alimenta de experiências e da integração das experiências. Tenha isso sempre em mente, para saber que você nunca está se enganando, você sempre está experimentando. E com isso você está evoluindo. São conceitos relativamente simples, né? E que para mim fazem um grande sentido. Na medida em que a gente tem esse entendimento de que os fatos são cíclicos, né? Nada é permanente. Né? Quando a pessoa está passando por algum ciclo difícil astrológico de longo prazo, né? Um trânsito de Netuno, um trânsito de Plutão, dura quase 2 anos até ele começar e acabar. A pessoa diz, caramba, mas ainda tem um ano. Eu digo, olha, trânsito quer dizer que é transitório. Então tenha um pouquinho de paciência, procure extrair o melhor que você puder dessa experiência que você está passando, porque alguma coisa vai te acrescentar, né? E daqui a pouquinho passa. Dentro desse conceito do Kardec, quando você passa, a coletividade passa do plano expiatório para o plano regenerador, os processos de aprendizado e de evolução já não precisam necessariamente ser através da dor, do sofrimento, da contrariedade, da dor, né? Que era outra coisa que foi o que o Buda identificou também. Então, se for por aí, a gente está entrando nesse novo momento, apesar de a gente estar destruindo o planeta e tudo indica que vai dar errado daqui a umas dezenas de anos. O próprio planeta está passando por um ciclo de transição também, né? E a tal história, quando vem essa brincadeira de fim de mundo, eu digo, olha, pode até vir o fim da humanidade, mas o planeta não acaba assim. Não, o planeta não vai acabar. Está aí há 4 bilhões de anos, né? Ele vai acabar uma hora porque lá na frente o Sol vai expandir, vai engolir até Marte, vai né? Torrar todo mundo. Torrar todo mundo. Isso daqui a alguns bilhões de anos, muitos bilhões de anos. Isso. Mas aí supostamente, se a gente vai para o mito dessas antigas civilizações, né? De Atlântida, de Lemúria, então que é mais lá atrás ainda, quer dizer, a Terra já experimentou outras civilizações, supostamente. Se a gente tomar o conceito de Lemúria, tomar o conceito de Atlântida, como civilizações que já estiveram aqui. Então, a Dona Célia chamava essa nossa civilização de civilização adâmica, porque está ligada ao mito de Adão. Né? Então, essa teve a civilização Atlante, e agora nós temos a civilização adâmica, que também está chegando nos seus estertores, no seu final. E certamente vem uma outra melhor depois. Todo o ciclo é sempre assim, né? As eras, no conceito dos hindus, por exemplo, é muito interessante. Porque você começa da era mais iluminada e vai decaindo, até chegar na Kali Yuga, que é que a gente está agora, que é a Era do Ferro, né? Da discórdia, da desonestidade, da corrupção. Né? Aí destrói tudo e começa tudo de novo pela Era Dourada, depois vem a Era Prateada, depois vem a Era do Bronze, depois vem a Era do Ferro de novo. É o conceito precessional, a coisa andar ao contrário, né? Como são as eras astrológicas. No fim, tudo é ciclo, tudo é experiência. Então, qual que é a tua definição? Quem que você acha que nós somos, então? Essa é a última pergunta. Quem somos nós, no teu olhar, com a tua experiência astrológica e mais um monte de coisa que está aí dentro? Nós somos seres em busca de melhorar. Para mim, o resumo é esse. Seja quem for. Seja quem for. Mesmo alguém que está fazendo coisas horrorosas. Pois é, aí é que está. Esse rapaz, o Matias de Stefano, ele fala muito dos conceitos de luz e escuridão. Então ele diz que muitas vezes a escuridão serve para apressar processos civilizatórios, processos evolutivos na coletividade. Um Hitler, por exemplo. Acaba que, indiretamente, a existência da ONU se deve à passagem do Hitler pela Terra. Porque aquela guerra foi tão bárbara que disseram, não, a gente não pode nunca mais ter uma dessas. Então vamos nos unir todos, vamos criar uma instituição planetária. Ali você já tem um lampejo também desses conceitos aquarianos de liberdade, de descentralização, de que todos somos iguais, e por aí você vai.
Então, a escuridão serve para apressar os processos. Bom, então nós estamos apressando muito agora, tá certo? Estamos numa velocidade Quer ver uma coisa absurda, não é engraçada? isso? Esse rapaz, há 2 anos atrás, ele esteve lá no Rio comigo, ele queria ficar uns 10 dias fazendo uma série de pesquisas e tal. Posso ficar aí na sua casa? Eu falei, claro, vem para cá. Aí ele veio da Argentina, Trump tinha acabado de ser eleito. Eu fui pegá-lo no aeroporto e falei, Matias, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele é muito brincalhão. Ele falou assim, acho que o pessoal lá da 7ª dimensão olhou aqui para a nossa 3ª e falou, esse negócio aí está meio devagar, bota um cara logo lá para apressar, acelerar os processos. É nessa fase que a gente está vivendo, Celso. E mesmo assim eu não sou pessimista de jeito nenhum. Por um lado, eu acho que a gente está na maior crise civilizatória que a gente já teve desde que a história existe, né? Porque antes você tinha crises localizadas de impérios, né? O britânico à época, né? O francês outra, os colonialismos todos lá e as suas respectivas crises. E agora a crise é planetária, porque com essa rede que se formou no mundo inteiro, né? Se acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo agora, a gente instantaneamente está sabendo aqui. Cria um nível de consciência maior para todo mundo, que eu acho muito interessante, que todo mundo se sente um pouco mais responsável pela existência, né? Você acha que isso está acontecendo? Eu acho que É consciência ou informação? A informação pode trazer a consciência, Ou mas não não. necessariamente. Então, ou não. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Perfeito. Então, Nós somos seres em busca de melhorar, sempre. Sermos um pouco melhor do que fomos antes. Eu acho que o resumo é esse. ó, tá bom.